Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal. Enfim, uma sequência, estou aqui de volta e hoje eu quero lhes trazer um tema que talvez não seja tão atraente, mas eu queria compartilhar com vocês, que é uma lista de todos os meus usuários, nicknames, apelidos em computadores e jogos e coisas do tipo, de toda a minha história. Esse é o tema de mais um conteúdo do conteúdo. E em primeiro lugar, eu lhes trago o meu primeiro usuário, tirando aqueles bem de infância mesmo, que geralmente a gente colocava só o nosso nome, pelo menos eu colocava só o meu nome. O primeiro usuário realmente que eu fui ter foi logo junto que eu criei o meu e-mail também, que eles... O primeiro nick que eu criei veio logo junto com o meu primeiro e-mail, que na época era bom, mas isso não vem ao caso. E benditas crianças, o que tem na cabeça quando vão criar nicks ou e-mails. Que o meu primeiro e-mail se chamava Dazora, isso, exatamente assim mesmo. E depois, logo em seguida, eu desfiz esse e-mail e fui criar um através do Hotmail que chama edu.dazora. Não mudou nada, mas então os meus primeiros usuários, nicknames que eu usava em jogos, inclusive jogos online e coisas do tipo, eu lembro que eram bastante, uma época que eu joguei o Mu, eu acabei usando bastante esse usuário e usei bastante esse usuário em diversas contas, viu? Olha, que coisa, não? Cada nome. Eu sei que ainda na época que eu entrei no ensino médio, eu ainda tava com esse e-mail. Aí as pessoas ainda confundiam como Edu da Zona, tipo, por causa que eu escrevi assim, a pessoa não entendia, falou, como assim? Fazia já aquela cara de, como assim? Não, gente, é só Dazora, tipo. Mas enfim, esse foi o primeiro usuário, nick, apelido que eu trago aqui pra vocês. Em segundo lugar, aí eu lhes trago, esse usuário, eu tenho um carinho muito grande por ele, que foi como ele surgiu, que foi no meu jogo preferido, que foi no Chrono Trigger, e o usuário se chama Eduno. Ele surgiu exatamente no momento que eu estava escrevendo o meu nomeando, né, o protagonista, que o protagonista chama Crono, aí você tem que ir substituindo, colocando as letras por cima das letras de baixo, né. Eu ia colocar simplesmente Edu, alguma coisa do tipo, né, aí eu sei que eu coloquei tipo Edu, aí sobrou o no do Crono, aí ficou tipo Eduno, eu falei, tá aí, gostei. E daí em diante, então, eu comecei a usar esse usuário e as variações como Eduno13, por causa que é o meu número favorito. Eu não digo número da sorte, porque não me traz sorte. É só o meu número favorito. Então, eu uso bastante Eduno, Eduno13. Comecei a usar em bastante jogos RPG e diversos outros jogos. Eu comecei... Realmente foi, acho que é um dos usuários que eu mais usei em diversas franquias e coisa do tipo. Foi Eduno. Tanto que aí, junto com esse usuário, eu vou já fazer uma ligação com o meu próximo usuário, que é o meu próximo usuário, nick, enfim, é tudo relacionado, acho que vocês vão entender. Eu vou fazer uma ligação que eu gosto bastante de escrever algumas coisas e me inspiro às vezes, tipo, pelo menos quando eu tô criando esses nomes, eu gosto de fazer a relação com Fernando Pessoa e os seus heterônimos. Então, tipo, eu acho que o Eduno seria, tipo, uma outra personalidade minha, tanto que ele já apareceu aqui no canal. Vamos ver, se eu achar, eu coloco um trechinho aqui do vídeo em que o Eduno apareceu no canal. E eu sou o Eduno. Eduno? É, mas você não era do Carvalho? Não, cara, eu sou o Eduno. Que eu me identifico, acho que acaba sendo uma outra personalidade. E eu criei uma personalidade feminina também, que é o meu próximo nickname. É a Clara Amorim, que é tudo junto, esse usuário. Também criei e-mail pra isso. Nossa, eu criei diversas coisas e, tipo, criei toda uma personalidade, tipo, cor de cabelo. Desenvolvi, tipo, bastante, inclusive até essa personalidade. Não ficou só no nickname e usuários. Então, usei bastante em jogos também. Sempre que eu queria, tipo, ter uma personagem feminina, alguma coisa do tipo, eu usava a Clara Amorim. E foi um nome, digamos assim, bem simples, né? Bem popular. Gostei, me identifiquei. Sempre que eu vou escrever alguma coisa também, tipo, gosto de fazer algumas histórias, inclusive, tipo, com os meus
personagens assim interagindo entre si, tipo, como se eu conhecesse a Clara Murim, que conhece o Eduno e estamos num núcleo. É umas viagens muito loucas que isso não vem ao caso. Vamos então pro meu próximo nickname, usuário ou coisa do tipo. Que aí veio de quando eu criei minha conta no Twitter, que foi underline do Carvalho. Tudo bem que agora minha conta no Twitter não é mais esse, mas deixa pro final, tá chegando. Então é underline do Carvalho, underline, o D maiúsculo, o U minúsculo, o C maiúsculo e o Arvalho, tudo minúsculo. E eu criei esse usuário no Twitter. Eu não sei porque que a gente cria umas coisas assim difíceis no Twitter nessa época, no Twitter, nas coisas, nos nicknames da vida. Enfim, usei ele também em alguns jogos, mas muito pouco. Eu nunca gostei muito desse nickname, usuário, e eu não vi a hora de trocar ele. Nunca gostei mesmo. Achava ele pouco prático. Se bem que, tipo, que nem o Twitter mesmo não é sensitive case, então, tipo, você poderia colocar tudo minúsculo que ia dar na mesma. Mas enfim, eu não gostava. O próximo, então, é o meu nickname, usuário, que eu acho que é o mais usual, o mais profissional, formal, ou coisa do tipo, que é o que eu uso em diversas coisas ainda, inclusive é o meu usuário na minha conta da PSN, é o Duf Carvalho, D-U-F Carvalho 13. Novamente o 13 aparecendo por aqui, dificilmente eu uso só o Duf Carvalho. Eu, sinceramente, não gosto desse usuário também, mas eu não queria colocar esse F no meio, principalmente se não tivesse o F, acho que eu gostaria mais. É o F de Ferreira, que é o meu nome do meio, não que eu não gosto do meu nome do meio, mas eu achei que não ficou legal porque, tipo, tem essa pronúncia, Duf Carvalho, eu queria só do Carvalho. Enfim, mas eu criei logo que eu criei o meu segundo e-mail, meu e-mail mais profissional, que é só do Carvalho, então eu comecei a tentar habituar o uso disso, então usei em alguns jogos também. Geralmente os jogos online acabava usando esse nickname, e que nem eu falei, minha conta na PSN é com esse nickname. Não me atrai tanto, queria algo mais único e sem, então parecia o nome da pessoa com um número na frente, mas é o que eu acho mais apresentável, digamos assim. Até que chegou o meu apelido, que aí, logo que eu entrei na faculdade, eu já venho aqui com esse nome, que é o Goku, já apresentei pra vocês aqui no canal como Goku, e levo ele com algumas variações, como Goku 13, em diversos jogos e contas e coisas do tipo, que eu me identifico muito mais do que o Duf Carvalho. Mas enfim, junto com o meu apelido, pouco tempo depois, veio o canal Conteúdo, que enfim é outro nome, outro nickname que eu acabo usando para algumas coisas. Inclusive no meu Gartic, sabe aquele jogo de desenho, essas coisas, a minha conta é tipo o canal Conteúdo. Eu uso bastante esse título, esse nickname, esse nome para os meus usuários e afins. Como eu já falei no vídeo passado, também criei inclusive um time. E falando em time, já criei diversos times, inclusive com esses nomes de usuários aqui. Tanto que o meu primeiro time que eu criei chamava Dazora. Enfim, pra finalizar, eu acho que eu tenho tipo um dos nicknames acho que eu mais gosto atualmente, que foi com a ajuda do Nivran que eu cheguei nele, que é o meu atual nickname de Twitter, meu usuário de Twitter, que é o Goku Conteúdo, que é a mistura do Goku, que é um dos nicknames que eu mais gosto, com o canal, que é onde eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Foi uma junção que eu gostei pra caramba, e então comecei a usar bastante em alguns outros jogos, servidores, contas, e às vezes eu acabo criando até outras coisas com esse nickname, porque geralmente já tem alguns nomes parecidos, você acaba tendo que colocar, já existe tipo algum Eduno, aí você tem que modificar, colocar alguma coisa, tipo o Eduno 13, por isso das variações. Mesma coisa o Goku é um nome muito comum, muitas pessoas têm, então às vezes você tem que colocar o Goku 13. Então eu acho que o Goku Conteúdo serviu, é muito único, dificilmente vai ter algo parecido. Então, eu acho que esses três são os que eu mais uso atualmente, mas eu queria fazer esse retrospecto aqui para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado, não deve ter agregado nada pra vocês, mas eu queria compartilhar isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais e falou!